Imagine um país mergulhado em crise, onde as velhas elites perdem o controle, o povo começa a se agitar, e um homem, vindo do sul, caminha em direção ao poder com uma promessa na ponta da língua e o punho firme nas mãos. Seu nome? Getúlio Vargas. Sejetivo? Redefinir o Brasil com ferro, fogo e propaganda. Essa é a história de um líder que não apenas governou, mas moldou as estruturas políticas, sociais e emocionais de toda uma nação. E você está prestes a entender como, por quê e com quais consequências. Então se ajeita aí, porque o que vem agora é uma viagem intensa pela era Vargas. Não como ela é contada nos livros, mas como ela realmente reverberou no coração do povo brasileiro. Tudo começa em 1930. O país vivia sob o domínio das oligarquias, especialmente a poderosa elite cafeeira paulista, num sistema conhecido como política do café com leite. Mas a crise econômica de 1929, somada à insatisfação crescente com as injustiças sociais e a manipulação das eleições, colocou lenha na fogueira da revolta. O povo estava inquieto, os militares impacientes e Getúlio preparado. A Revolução de 1930 foi o estopim. Em um movimento que tinha tanto de militar quanto de civil, Vargas assume o poder, dando início ao chamado Governo Provisório, que vai de 1930 até 1934. E por que provisório? Porque teoricamente ele ficaria no comando apenas até que uma nova ordem constitucional fosse estabelecida. Mas como você vai ver, Getúlio não era exatamente fã de devolver o poder que conquistava. Logo de cara, Vargas suspende a Constituição de 1891, sem perder tempo. Centraliza o controle político, nomeando interventores federais, muitos deles tenentes leais, para substituir os antigos governadores estaduais. Os estados perdem autonomia, e o Brasil começa a se tornar um país cada vez mais concentrado em torno do governo federal. Ele também cria ministérios essenciais, como o da educação e o do trabalho, e começa a plantar a semente de um novo pacto social, o trabalhismo. Ainda nesse período, Vargas implementa reformas cruciais. O Código Eleitoral é instituído, trazendo o voto secreto e, pela primeira vez, o direito de voto para as mulheres. Foi uma mudança simbólica e estrutural, marcando uma ruptura definitiva com o sistema oligárquico anterior. Também surge o Conselho Nacional do Café, que buscava conter a crise de preços do produto símbolo da elite paulista. Mas nem tudo era flores. A ausência de uma constituição vigente incomodava profundamente as oligarquias, especialmente as de São Paulo. Em 1932, eclode a Revolução Constitucionalista, liderada pelos paulistas que exigiam a convocação de uma Assembleia Constituinte. Foi um levante sangrento e marcante, que Vargas reprimiu com força. Mas mesmo vencendo militarmente, ele entendeu que precisava ceder politicamente. Em 1934, uma nova Constituição é promulgada, e com isso, começa a segunda fase, o governo constitucional. Agora, Vargas governa dentro da legalidade institucional. O voto secreto, o voto feminino e as leis trabalhistas passam a ter respaldo constitucional. Só que essa aparência democrática não significava estabilidade. Pelo contrário, o Brasil mergulha em um clima de polarização ideológica profunda. De um lado surgia a Ação Integralista Brasileira, a AIB, fundada por Plínio Salgado, com forte inspiração no fascismo europeu. Seus membros desfilavam uniformizados, faziam saudações à moda nazista e pregavam a ordem, o nacionalismo e a obediência à autoridade. Do outro lado, em 1935, nascia a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, com ampla participação de comunistas, socialistas e setores progressistas, liderados por figuras como Luiz Carlos Prestes. Esse choque de ideologias leva ao que ficou conhecido como a Intentona Comunista, em 1935, um levante liderado por militares de esquerda, que tentou tomar quartéis e instaurar um regime popular. Vargas aproveita o fracasso da tentativa para justificar a repressão. Ele prende, persegue, censura e, mais do que isso, planta no imaginário popular o medo do comunismo. Um recurso que usaria com maestria no futuro, à medida que seu mandato se aproxima do fim e novas eleições são previstas.
Vargas encontra um pretexto perfeito para adiar o processo democrático: o Plano Cohen. Supostamente, um documento secreto revelava um plano comunista para tomar o poder. O país entra em pânico, mas logo se descobre que o tal plano era uma fraude. Foi escrito por Olímpio Mourão Filho, com o consentimento de Vargas, justamente para gerar o medo necessário. Um golpe cuidadosamente articulado. É com essa manobra que Vargas dissolve o Congresso, cancela as eleições e instaura o Estado Novo em 1937, a fase mais autoritária e, paradoxalmente, a mais estruturante de seu governo. Agora, Getúlio não governa mais por meio das leis, ele governa por meio de si mesmo. Os partidos políticos são proibidos, a oposição é silenciada, a censura domina a imprensa. E para legitimar sua imagem, ele cria o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. A figura de Vargas é onipresente. Cartazes, programas de rádio, notícias. Tudo é moldado para reforçar a ideia do pai dos pobres, um líder que cuida, protege e guia o povo. Mas não pense que tudo era só propaganda. A estrutura econômica do Brasil também se transforma. Vargas implementa uma política de industrialização acelerada, com forte presença do Estado. Empresas estatais como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce são fundadas. Pela primeira vez, a industrialização se torna um projeto nacional, com metas de autonomia e desenvolvimento. E para garantir que os trabalhadores não se rebelassem, ele cria a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, em 1943, unificando e ampliando os direitos trabalhistas. Era uma jogada de mestre. Vargas se apresentava como defensor dos operários, ao mesmo tempo em que mantinha o controle sobre os sindicatos e limitava greves e movimentos autônomos. Era um paternalismo calculado, que fortalecia sua imagem e garantia estabilidade social, pelo menos na superfície. Mas o mundo estava mudando. A Segunda Guerra Mundial colocava as democracias contra as ditaduras. E o Brasil, pressionado pelos Estados Unidos, entra no conflito do lado dos aliados. A contradição era escancarada. Como um regime autoritário podia lutar contra o fascismo europeu? A própria base militar que sustentava Vargas começa a questioná-lo. A pressão pela redemocratização cresce. Partidos voltam a surgir. A oposição ganha fôlego. Em 1945, enquanto ainda contava com o apoio de parte significativa da população, principalmente dos trabalhadores, que organizam o movimento queremista, pedindo sua permanência, Getúlio Vargas é deposto por um golpe militar. O ciclo se fecha com a eleição de Eurico Gaspar Dutra, justamente um dos homens que ameaçou revelar ao povo a farsa do Plano Cohen. Assim termina a Era Vargas. Ou melhor, assim termina apenas a primeira temporada da sua trajetória política, porque, como toda boa narrativa que se preze, Vargas ainda voltaria. Em 1951, ele retornaria pelas vias democráticas para um novo capítulo. Trágico, denso e absolutamente marcante, que definirá para sempre seu legado na alma política do Brasil. Mas essa é uma história para outro vídeo. Se inscreve, aí vai. Comenta e compartilha. Até a próxima. Tchau, tchau.